Bom, gente, seguindo na nossa programação, estamos apertados no tempo, então vamos chamar a terceira apresentação do edital, dos selecionados. Então, o pessoal do Arquigrafia. Pela web. Antes de começar essa exposição sobre o projeto Arquigrafia, quero agradecer também o convite do Ministério para que a gente apresente esse projeto. E nós vamos nos apresentar. Eu sou o professor Arthur Rosestraten, sou do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E estou aqui com o Klaus Michalski, que é doutorando no Instituto de Matemática e Estatística, no Departamento de Ciência da Computação também da USP. Esse projeto é um projeto que nasce com essa natureza universitária. E isso explica um tanto determinadas características do que nós estamos desenvolvendo. Tem alguns aspectos que nós encaramos de uma maneira bastante experimental dentro do projeto, que nós encaramos também que o projeto é uma oportunidade para a formação de pesquisadores e que esse projeto dialoga diretamente com a formação de arquitetos, de designers e de pesquisadores e profissionais na área de ciência da computação. Essa imagem referencia um tanto as raízes do projeto Arquigrafia. O Arquigrafia surge justamente numa passagem entre um momento em que trabalhávamos com imagens analógicas, com slides para aulas de arquitetura, e em meados dos anos 2000 nós tivemos uma mudança e começamos a inserir, então, imagens digitais no ensino de arquitetura. E todos vocês sabem que o papel das imagens é central na formação de arquitetos, urbanistas e designers. Várias arquiteturas, nós, como profissionais, conhecemos unicamente por conta de uma imagem, muitas vezes. A minha experiência, então, como docente, como professor de arquitetura, me levou a viver uma situação, justamente nesse período, meados dos anos 2000, de prática comum e corriqueira entre professores de arquitetura, com seus alunos, com seus pesquisadores. Frente à falta de material disponível na web, nós trocávamos entre nós, por e-mail ou num CD, imagens de arquitetura. Então, um colega que tinha imagens do Recife, por exemplo, fornecia essas imagens por e-mail para que a gente pudesse trabalhar justamente a questão urbana do Recife, ou explorar uma outra condição comparativa entre a arquitetura vernacular do Rio Grande do Sul e a arquitetura do norte do Brasil. E essas trocas, essa interação colaborativa, passou a ser muito corriqueira, muito comum. Essas são as raízes do Arquigrafia. Seria possível levar essa prática de interação entre pessoas para um ambiente na web, reproduzir em um determinado ambiente na web essa troca de informações que fundamenta a construção de conhecimento sobre a arquitetura brasileira? E para nós um parâmetro fundamental em toda essa discussão é uma referência que vem de um livro básico dentro do campo do estudo da arquitetura e das representações da arquitetura. Falando de imagens, nós estamos falando necessariamente de representações, que é um livro do Bruno Zev, onde há essa menção de que nada substitui a experiência direta no lugar de uma determinada arquitetura. Um curso de arquitetura ideal levaria, então, todos os seus alunos a vivenciarem as várias arquiteturas mundo afora. Isso seria maravilhoso e, de fato, seria encantador se a gente pudesse fazer esse percurso real, vivenciar as várias arquiteturas diretamente no espaço. É justamente para suprir a impossibilidade dessa realização direta, ao menos durante o período de uma graduação, porque isso envolveria um período muito mais dilatado de tempo, entram as representações em cena. As representações complementam e tentam criar uma aproximação que sempre será parcial, sempre será precária, mas que, paradoxalmente, apresenta determinadas informações sobre uma arquitetura que não necessariamente são apreendidas no lugar. Então, uma imagem fotográfica como essa pode sugerir para nós, muito rapidamente, uma determinada apreensão que não necessariamente se dá no lugar. Ela se soma, ela acrescenta conhecimento
a vivência direta de um determinado espaço. Ou a visualização de um desenho de arquitetura, de um corte de uma arquitetura, pode nos dar também informações adicionais. Por mais que a gente saiba que esse desenho não revela toda a arquitetura, e nenhuma representação revelaria toda a arquitetura, a somatória de desenhos, a somatória de vídeos, a somatória de fotografias pode, sim, enriquecer a experiência. E é justamente aí que chega, então, uma das intenções do Arquigrafia: somar a experiência em loco com as representações. Deixar disponível para um usuário um acervo de imagens, e essas imagens podem ser imagens fotográficas, e num primeiro momento, esse é o foco do Arquigrafia, imagens fotográficas, mas somar essas imagens fotográficas, vídeos, desenhos, que podem ser experimentados diretamente no lugar. E essas fotografias, além de se relacionarem com uma situação espacial, entram também em uma dimensão temporal, porque as fotografias recuperam determinados espaços em outros momentos do tempo. Na medida em que esse recurso, então, está disponível, a gente visualiza uma intensificação e enriquecimento dessa experiência, que a gente pode pensar em algo como uma realidade aumentada, entre aspas. Como foi colocado ontem, nós sempre balizamos a apresentação do Arquigrafia com a identificação dos problemas que movem o projeto, sabendo que o problema é um motor que conduz ao desenvolvimento de um determinado projeto, e problema e projeto são sinônimos, porque um projeto se constitui em um novo problema que exige um novo processo de projeto, e assim continuamente. Então, aí tem uma primeira questão que move o Arquigrafia como um problema. Como se daria essa construção de conhecimento coletivo, apoiado na visualidade da arquitetura, se ela pudesse ser construída não apenas por um ou outro autor, registrado na historiografia da arquitetura, dos livros de arquitetura? Como que a gente poderia ampliar essa construção de conhecimento se milhares de autores se colocassem em cena fornecendo imagens? E como essa construção interferiria justamente aí no conhecimento consolidado, naquele conhecimento individual, e como essa construção coletiva interferiria também na formação e na construção de juízos a respeito das arquiteturas dos espaços urbanos. Na medida em que a gente amplia a base de referência, e não temos mais um determinado conjunto de livros como parâmetros para a leitura e interpretação dos espaços urbanos e dos edifícios, a gente coloca questões para o conhecimento arquitetônico. A gente problematiza o conhecimento da arquitetura. E essa é uma das intenções do Arquigrafia. De maneira que, interagindo com um acervo ampliado de fotografias, desenhos, os olhares interpretativos, os olhares críticos vão ser estimulados a romper aquela superfície da imagem e começar a estabelecer relações entre a imagem fotográfica e a vivência do espaço arquitetônico. Tem sempre uma tensão aí entre a representação e a vivência direta de uma determinada situação. E essa tensão é produtiva. É justamente nessa tensão que tem todo um campo experimental para a investigação. Então, esses são os problemas principais que movem o projeto. A partir daí, então, a gente consegue identificar determinados objetivos do projeto. E o primeiro desses objetivos é a ampliação de uma base, ou das bases públicas de imagens, que justamente vão estimular uma cultura visual arquitetônica. Quando eu falo de uma cultura visual arquitetônica, eu estou entendendo esse arquitetônica em um sentido que toca edifícios, objetos colocados dentro da cidade com um caráter de equipamentos, a configuração de determinados espaços urbanos, incluindo praças e parques. Ou seja, tem toda uma frente relacionada ao paisagismo dentro da arquitetura que está incluído dentro dessa noção de cultura visual. E o que nos parece mais interessante, que é justamente
Na medida em que existe o ambiente, essas imagens estão posicionadas ali, e esse ambiente é ativo, ou seja, você não simplesmente entra em contato com imagens que estão posicionadas, mas colabora com esse ambiente, há uma interação entre vários agentes e pessoas interessadas no campo. Pessoas que fazem parte de uma comunidade específica, de estudantes de arquitetura, estudantes de artes plásticas, de design, de urbanismo, professores, profissionais, pesquisadores dessa área, mas também leigos interessados no assunto. Nos interessa, então, dentro do projeto, reconhecer a arquitetura e o urbanismo brasileiros nas suas especificidades. Eu poderia dizer que nós ignoramos uma boa parte da produção arquitetônica brasileira. Conhecemos a produção arquitetônica das grandes cidades, existe uma produção arquitetônica consolidada justamente na historiografia, que a gente vai encontrar nos livros, nas referências tradicionais, mas existe uma grande produção arquitetônica e configuração de espaços urbanos que não está presente nessas bases que fundamentam a cultura e a formação de jovens e futuros arquitetos, designers e pesquisadores na área. Então, a arquigrafia tem como um dos objetivos, uma das suas metas, justamente tentar rever esse desenho, e o termo grafia, proposto pelo seminário, que toca o termo cartografia, é comum ao arquigrafia justamente porque é um termo que diz respeito a uma figura, a um desenho, a uma forma provisória, mas que pode continuamente ser alterada e se aproximar cada vez mais de um conhecimento da realidade. Então, a arquigrafia hoje tem esse escopo, ele é um ambiente colaborativo para a visualização, para a interação e o compartilhamento de imagens digitais de arquitetura. Eu vou traçar, então, um breve histórico do projeto, identificando quais são os seus antecedentes, as suas referências conceituais, e depois eu vou falar um pouco mais sobre o próprio processo de projeto. Nós temos ali uma experiência dentro da própria FAUSP, que é um referencial importante para a dinâmica colaborativa do Arquigrafia. O acervo de slides da biblioteca da FAUSP, que tem hoje 82 mil slides, sendo que desse número, 37 mil são de arquitetura brasileira, foi um acervo composto de maneira colaborativa. Esse acervo começou a ser construído nos anos 60, com a doação de slides feitos por alunos e professores, uma doação sistemática, na medida em que alguém saía numa viagem de férias, levava filmes, fazia fotografias e doava esse conjunto de slides, e por isso hoje, então, a gente tem esse conjunto, e é um conjunto significativo porque ele também traz o registro do olhar de arquitetos e professores de arquitetura que formaram gerações de arquitetos. Na medida, então, retomando aquela primeira imagem do projetor de slides, na medida em que os slides saíram das salas de aula, esse acervo se tornou inacessível, se tornou invisível, não é um acervo que está digitalizado. E a dinâmica que o construiu, colaborativa, interessa ao Arquigrafia replicar e ampliar num ambiente web. Uma outra referência direta para nós, porque está posicionada dentro do campo da arquitetura, é a ideia, então, de que essa colaboração coletiva na web, ela replica nesse espaço um crescimento contínuo. Então, a imagem do museu do crescimento ilimitado, proposto pelo Corbusier no final dos anos 30, para nós é uma referência importante, porque a gente imagina que o Arquigrafia tem um determinado conjunto de imagens, tem um determinado acervo, e esse acervo cresce continuamente, justamente porque os seus usuários colaboram para esse crescimento. E uma outra referência histórica e conceitual importante é a proposta do Aby Warburg de um entendimento da história da arte pautado essencialmente na visualidade. E na interação entre imagens são construídas tensões que questionam determinados
conhecimentos consolidados da história da arte. Então, a visualidade, a ideia de um conjunto de imagens, um certo imaginário que fomenta pesquisa e conhecimento, é uma outra referência importante para nós. Então, se a arquigrafia começa a se formar como um desejo, na medida em que os slides saem de cena e as imagens digitais entram nas salas de aula, o histórico do projeto, propriamente dentro da universidade, começa em 2008, com um conjunto de alunos dentro da Faculdade de Arquitetura, tentando construir painéis que se aproximam muito da proposta do Warburg, são painéis digitais, que nós denominávamos poligrafias, várias imagens que podem dialogar em torno de um mesmo tema. Então, aqui vocês estão vendo imagens de arquitetura brasileira, de lugares distintos e tempos distintos, que dialogam justamente com essa condição da luz e a transição entre espaços internos e externos, um certo filtro da luz, uma certa transparência, uma certa opacidade. Então, esse seria um tema que se coloca para a arquitetura e pode ser abordado nessa poligrafia, várias imagens que transitam por aí. Pode seguir. Em torno desse conjunto de imagens, desse imaginário, trabalhávamos, então, dentro da Faculdade de Arquitetura, em uma equipe reduzida, para tentar construir, simular como seria esse ambiente web, onde nós poderíamos caminhar em meio a várias imagens de arquitetura e entrar em contato, fazer determinadas seleções de imagens, trabalhar numa pura visualidade. Foram os experimentos iniciais mais radicais do Arquigrafia. E logo de início, nos interessava também, nesse mar de imagens, selecionar uma determinada imagem, permitir que o usuário se concentrasse em uma determinada imagem, rompendo, então, um tanto essa inércia muito característica da web, de você estar sempre envolto por várias imagens e não prestar atenção exatamente em uma delas, fazer um deslocamento de uma determinada imagem que proporcionasse ao usuário uma experiência mais detida, mais lenta, mais concentrada, analisando essa imagem de acordo com certos parâmetros que estão indicados ali, e que são parâmetros muito próprios da tradição da história, das artes visuais, das artes plásticas e da própria arquitetura, que nós chamamos de binômios, e a gente vai passar por isso ao longo da apresentação. Se nós começamos, então, a desenvolver o projeto dentro da FAU, com alunos de arquitetura, logo nós percebemos as limitações que tínhamos para lidar com um tema que é um tema de tecnologia da informação, um tema muito próprio da ciência da computação, e sentimos a necessidade justamente da composição de uma equipe multidisciplinar para trabalhar nesse tema. Então, da Faculdade de Arquitetura, nós fizemos um contato com o Instituto de Matemática e Estatística, com o professor Marco Gerosa, que coordena o grupo Aero Workbench. Na Escola de Comunicação e Artes, com a professora Maria Laura Martinez, que trabalha justamente no design centrado no usuário, que é uma dinâmica que nós utilizamos para construir esse ambiente, e também no IME o professor Fábio Com, que é do CCSL e que apoia o projeto. O primeiro apoio que o Arquigrafia recebeu foi justamente da RNP, via IME, dando suporte para o desenvolvimento de um primeiro protótipo. E, em seguida, em 2010, a gente recebeu um apoio da FAPESP, entendendo o desenvolvimento desse projeto como pesquisa científica, e isso, por um lado, é bom, por um lado, traz certas limitações, e, em consequência do apoio da FAPESP, a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP apoiou o projeto nesse biênio 2010-2012. E o processo de projeto do Arquigrafia foi iniciado, então, com o suporte da RNP, tentando justamente construir esse conjunto de imagens, um certo mar de imagens, que permitisse que o usuário, então, fizesse as suas seleções, se aproximasse por uma certa inquietação, um certo interesse no campo visual. E, na medida em que ele se aproxima dessa arquitetura, toda uma navegação é possível a partir da imagem, a partir do georreferenciamento, da localização daquela imagem, das tags que estão associadas, então aí você abre vários caminhos possíveis de navegação.
E aí também, para cada imagem selecionada, há um convite para que o usuário se aproxime de binômios, que são qualidades que se relacionam com a arquitetura, estabelecidas como polaridades. Então, por exemplo, a gente pode olhar essa fotografia do MASP e fazer uma análise dessa arquitetura, se nela predomina, nessa imagem, a transparência ou a opacidade, a horizontalidade ou a verticalidade e outros parâmetros que depois nos permitem ler o acervo a partir desses dados. Esse é um objetivo nosso, não é uma realidade ainda. Então, na medida em que a gente recebeu o suporte da FAPESP, nós começamos a desenvolver um processo de projeto centrado no usuário de fato. Aquele primeiro protótipo que vocês viram, com a parede colorida de imagens, foi desenvolvido com suporte da RNP, e aqui a gente está desenvolvendo já uma série de aproximações com os usuários. E esse processo de design centrado no usuário é um caminho possível. E dentro dos procedimentos de design, não é exatamente o caminho mais habitual. As equipes de design costumam tomar decisões e depois apresentam para os usuários aquilo que já foi resolvido. Os arquitetos também costumam fazer isso e os urbanistas também. É uma prática. E na medida em que a gente, então, reconhece essa prática, há uma possibilidade de questioná-la, de rever, então, os procedimentos metodológicos e inserir os usuários como parte de uma equipe de projeto desde o início. É mais trabalhoso, é mais lento, exige uma série de processos para esse diálogo, mas nos parecia que era indispensável não só construir uma arquigrafia, mas a maneira como a gente poderia construir a arquigrafia. Então, aí vocês estão vendo imagens de grupos focais, reuniões com fotógrafos, estudantes de arquitetura, arquitetos, testes de protótipos com esses usuários, e, a partir desses testes, o redesenho contínuo desse ambiente. Para o desenvolvimento, então, desse processo de DCU, centrado no usuário, o primeiro passo era reconhecer qual será o usuário do Arquigrafia, que perfil que ele teria. E as primeiras sondagens nos permitiram identificar esse perfil, que vocês podem perceber aí, uma predominância de estudantes de arquitetura e de arquitetos, um público bastante jovem, aí, entre 20 e 30 anos, constitui basicamente metade do público que se interessaria e colaboraria com esse sistema. E hoje a gente poderia estimar um universo em torno de entre 70 e 100 mil pessoas, mais ou menos com esse perfil específico. Pode seguir. Só para vocês terem uma ideia, então, do desenvolvimento, foram construídas, então, esquemas gráficos à mão, num primeiro momento, com grupos de usuários, e depois foram traduzidos, organizados como esquemas de wireframes, e a partir desses wireframes, o desenho desse ambiente web foi sendo gradualmente aprimorado, e sempre, a cada passo, a cada decisão de determinados aspectos pré-definidos numa reunião com os usuários, a gente avançava e sondava, então, com um novo grupo de usuários, tanto em testes remotos quanto em testes presenciais, as direções a seguir. Bom, as características principais do projeto, o Strauss pode entrar em detalhes com relação a isso. Essencialmente são essas que o sistema se apoia em uma bancada de componentes, desenvolvida justamente pelo grupo Air Workbench. O apoio de software livre vem do CCSL, que é um centro dentro da própria Universidade de São Paulo. A gente está desenvolvendo um aplicativo Android e todo o gerenciamento de direitos autorais dessas imagens é feito a partir de licenças Creative Commons. Eu vou, então, passar a palavra para o Strauss para ele poder detalhar um pouco mais isso. Oi. O Grupo Workbench, ele é uma bancada de componentes livre, e ela vem sendo desenvolvida, já vai fazer mais de 5 anos pela equipe do IME. Ela surgiu como a tese de doutorado do professor Gerosa, e a ideia dela é dar suporte para a criação de aplicativos colaborativos na web,
E a gente usa hoje em dia a tecnologia Java com alguma Hibernate, VRaptor, algumas coisas assim por cima. E a ideia é construir aplicações apenas conectando os componentes. A gente já tem essa bancada de componentes e é como se fosse pecinhas de Lego, eu vou juntando. Então, o componente de georreferenciamento, por exemplo, é um componente que eu vou adicionar. Então, na hora que eu tenho uma foto, eu adiciono o georreferenciamento nela. Ou então, eu tenho uma foto, eu consigo adicionar tags nela. Então, a aplicação toda ela é montada assim. Então, que a ideia, como a gente está liberando isso na forma de software livre, é poder vir e montar outras aplicações similares ou não, porque todos esses componentes eles já vêm com suporte à inteligência coletiva e colaboração desde o começo, e tudo que é montado vem através de pesquisa científica. Então, eu mesmo, durante o meu mestrado, trabalhei em cima da colaboração e a inteligência coletiva, como dar o suporte nesses componentes. E tem um pessoal trabalhando para desenvolver componentes, por exemplo, de reputação. A gente tem componentes ali que faz cálculo de reputação dos usuários, integração com outras redes sociais e várias coisas. Então, a ideia desses componentes é montar várias aplicações, e a primeira aplicação que a gente está montando em cima dessa bancada é a Arquigrafia. Bom, justamente essa possibilidade de replicar, então, a estrutura do Arquigrafia para outras áreas do conhecimento permitem pensar, então, alguma coisa voltada para o campo da astronomia, onde você poderia se apropriar. Não são mais imagens de arquitetura, são imagens de astronomia. Não são mais imagens de arquitetura, são imagens de educação física, são imagens de veterinária. Isso está disponível, é aberto, e é justamente essa uma das intenções do projeto, do ponto de vista experimental, de construção de conhecimento acadêmico, disponibilizar uma determinada experiência com foco preciso na arquitetura para outras áreas. Continuando, então, dentro dessas características do projeto, uma delas é a reunião de acervos institucionais, acervos públicos, nesse momento, e também privados, e coleções particulares. O acervo da Biblioteca da FAUSP é um acervo público. Esse acervo entra no mesmo ambiente que um conjunto de imagens de um estudante de arquitetura de Brasília. Elas coexistem nesse mesmo ambiente com as suas devidas identidades. A gente está começando a inserir agora o acervo do Quapá, que é um grupo de pesquisadores focados no paisagismo brasileiro. O Quapá tem um conjunto de 50 mil imagens digitais de praças, parques, orlas, Brasil afora. Esse acervo foi construído com suporte da FAPESP, do CNPq, e todo esse acervo estará, então, a gente espera que dentro de um prazo razoável, disponível no Arquigrafia. Pode seguir. Esses são os apoios e os nossos parceiros até esse momento. É importante expor isso, porque dentro de uma dinâmica de produção de conhecimento também de caráter público, nós tivemos o apoio inicial da FAPESP, que permitiu que o projeto caminhasse, a RNP já foi mencionada. Foi justamente esse apoio da FAPESP que levou a outros apoios derivados. O Vitruvius, que é uma plataforma, uma revista eletrônica de arquitetura, sempre nos apoiou desde o início e foi um desses usuários especiais a participar de todo o processo de design. A Agência USP de Inovação premiou o projeto em 2011, nessa área de tecnologias sociais aplicadas e humanas, e o CNPq também deu um apoio para o projeto em um determinado período mais específico. A Federal do Espírito Santo e a PUC-Rio são instituições com pesquisadores parceiros, que colaboram, a Federal do Espírito Santo com o aplicativo Android, justamente para dispositivos móveis, e a PUC-Rio com o professor Hugo Fux, no suporte aos sistemas colaborativos dentro do Arquigrafia. O Strauss vai mostrar rapidamente aqui uma navegação básica, dando uma ênfase maior a essas características aí dos binômios dentro do Arquigrafia. Então, aqui é a página inicial. A gente já veio com essa ideia da dispersão das imagens no espaço 3D, e aí, como a gente não quis depender de flash, nem nada muito pesado, a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco mais leve, mas que já dá essa noção de espaço, que nem
vem sendo planejada. Esse é um mural, esse mural ele é randômico. Toda vez que eu carrego ele vai me jogar novas imagens. A ideia é justamente jogar a pessoa no mundo de imagens aleatórias, para ele mergulhar mesmo. A presença de texto também, você pode ver que ela é um pouquinho reduzida. A gente evita muito, porque a ideia é você trabalhar em cima das imagens. Aqui eu tenho as novas imagens no sistema, as imagens populares, mais visualizadas, e as mais comentadas. Então, aqui eu já trago alguma coisa de inteligência coletiva e da colaboração dentro do site para os usuários verem o que está acontecendo ali dentro. Eu consigo, por exemplo, aqui eu já carreguei uma tag, eu cliquei aqui nessa minha nuvem de tags no ferro, ela já carregou para mim 1.360 imagens. Eu já carreguei tudo aqui só para ter uma noção de como está. O pessoal que está trabalhando no acervo acervo da FAO, da biblioteca da FAO, ele já vem catalogando e adicionando essas tags. Então a gente já tem uma extensão muito grande de tags. Aqui eu tenho o perfil do acervo da biblioteca FAO-USP. Aí aqui eu tenho todas as imagens que já foram subidas pelo acervo. Ainda não, o processo de catalogação está sendo executado agora, então não são todas as imagens. A gente tem cerca de 1.400 imagens, sendo que dessas algumas foram usuários que subiram. Eu posso fazer a busca, por exemplo, aqui eu já adiantei uma busca jardim. Ele vai buscar pelos campos, por exemplo, aqui ele buscou com bairro contendo jardim, e eu consigo ir carregando mais imagens. Ele separa isso por classes, para poder ficar mais fácil, com rua contendo jardim, e aqui com a tag jardim. Os outros campos ele ainda não buscou, porque não existiam. Aí aqui eu tenho a visualização de uma imagem. Então aqui a gente já vê o posicionamento dela no mapa. Esse posicionamento ainda, as imagens que estão vindo do acervo da FAO, eles estão sendo levantados por endereço. A pessoa que vai catalogar essa imagem coloca o endereço. A gente usa um serviço web para traduzir esse endereço em coordenadas. A gente guarda essas coordenadas no nosso banco e apresenta aqui só com o plugin do Maps. Mas quando a gente sobe as imagens pelo celular, ele já pega as coordenadas pelo celular. E agora a gente está trabalhando para poder aumentar as funcionalidades nessa questão de mapa, para a pessoa poder arrastar e fazer o pin de onde que está a imagem que ela tirou, e algumas outras funcionalidades assim. Ainda na visualização da imagem, eu consigo, por exemplo, fazer a busca por todos os itens. Aqui, por exemplo, eu quero o autor da obra, esse Corona, ele já faz essa busca para mim. Da mesma forma que, se eu quiser, eu consigo buscar pelas tags. Porta. Vamos ver o que mais que eu separei aqui. Eu tenho o perfil do usuário. Deixa eu entrar no meu perfil aqui. O perfil do usuário. Aí no perfil do usuário eu tenho o seguindo, quem me segue e quem eu sigo. Eu consigo criar coleções. Essas coleções, elas são no sentido de uma galeria. Eu consigo adicionar várias imagens, então eu vou escolhendo as imagens e colocando. Aqui, por exemplo, eu tenho as minhas favoritas, uma aqui com a tag concreto, que eu fui escolhendo no acervo. Então, na hora que eu estou vendo, por exemplo, eu quero adicionar essa imagem à minha favorita, eu venho aqui e adiciono ela aos favoritos. Eu tenho essa parte de colaboração como comentário, avaliação. Aí a parte da avaliação que a gente está mais interessado em explorar é a questão dos binômios, né? Então eu consigo, por exemplo, eu estou vendo aqui essa imagem, ela foi avaliada por 2 pessoas. Aí se eu clicar aqui para fazer a avaliação dessa imagem, eu abro aqui os binômios, por exemplo, aqui é fechada e aberta. E eu vou posicionar esse binômio entre 100% de um lado ou 100% de outro. E eu faço essa avaliação, de acordo com o que eu vou salvando, eu tenho a média das avaliações. Aqui, por exemplo, eu tenho a média das 2 avaliações que eu tenho sobre esses termos. Nos interessa
ver em que medida os juízos individuais constroem um juízo coletivo, na medida da sua interpretação de uma determinada imagem, o quão dissonante ela é da avaliação coletiva e o quão próximo ela é da avaliação coletiva. Nos interessa entrar nesse campo de uma maneira experimental. E vocês devem ter reparado que o próprio aspecto cromático dessas imagens remete diretamente às características do acervo. Um acervo de slides que sofreu as ações do tempo e nós não interferimos nessas imagens e colocamos as imagens da forma como elas se apresentam hoje. Tem a interface REST também, então todo elemento eu consigo acessar ele via uma interface REST. Eu vou pegar um que já está aberto aqui, porque digitar está difícil. Aí eu coloco aqui, por exemplo, se eu quero JSON ou se eu quero no formato XML, ele vai me retornar o recurso já nesse formato. A ideia o primeiro protótipo que a gente construiu de aplicativo móvel foi usando toda a interface REST. Além dessa parte da interface REST, a gente tem os metadados. Como as imagens têm uma certa licença e a gente está trabalhando com as imagens do acervo, a gente teve essa preocupação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, nas informações, aqui eu fiz um download de uma imagem, eu posso ver aqui que eu tenho o artista responsável pela obra e o copyrighted, que, na verdade, é a licença, né? De quem tirou a foto e qual tipo de licença que ele cedeu, Creative Commons. As imagens do acervo não são para uso comercial, mas, mesmo assim, se é o share alike ou não é o próprio fotógrafo que escolheu, então a gente teve que ir atrás de todos os fotógrafos que cederam as imagens para acervo, para eles assinarem um termo para poder liberarem as imagens na web. Esse é um trabalho que ainda está sendo feito. E aí, então, todas as informações que a gente já tem lá na imagem, ele acaba colocando aqui, né, nesses metadados, para a pessoa que fez o download da imagem ter uma procedência e saber trabalhar com ela. Isso daqui é meio complicado porque tem vários padrões e quando tem vários padrões, cada um é de uma câmera e tal. Aqui mesmo ele tem algumas informações do padrão do scanner que a gente usou, mas aí a gente só adicionou os nossos metadados para poder seguir no padrão aberto. Acho que é isso. Se tiver já alguma dúvida sobre o site, quiser falar alguma coisa. Então, a verdade, as imagens estão... no que a gente armazena no banco, a gente usa um padrão MARC, que foi sugerido pelas bibliotecárias, mas na hora de adicionar nos metadados de informação da imagem, na verdade, são outros padrões. Aí a gente usou um que é aberto, agora não lembro informar qual é, mas... na verdade, nem é todo visualizador que a gente consegue. Às vezes você tem que abrir e ver lá em outras, porque ele dá suporte só para o pago da câmera tal. Então, mas está lá, e que nem o Linux, ele acaba mostrando todas. Não, ainda tem... Eu vou falar um pouco dos desdobramentos. A gente está em um determinado momento do projeto, é um projeto em andamento. Então, agora a gente tem um desafio pela frente, justamente dentro desse edital da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, da USP, que é um edital específico para difusão justamente do acervo público para a sociedade. Então, nós vamos começar a trabalhar no conjunto de imagens, fechando aquilo que o Arquigrafia já conseguiu fazer até agora. Então, terminar a digitalização dos slides. A gente tem 27 mil slides para escanear ainda. Pode seguir. É legal falar aqui que a única parte do processo ainda que a gente depende do Windows é no escaneamento, porque o software que faz o escaneamento das imagens é proprietário do scanner, e como é um scanner específico, o resto, toda a parte de catalogação, armazenamento, tudo é Linux. Então, além dos slides, e os slides estão catalogados, tem um acervo de negativos em acetato, e esse conjunto não está catalogado.
Então, essas imagens, a gente vai reconhecê-las, catalogar, higienizar, tem todo um processo aí. E aí tem uma parceria muito intensa com a Biblioteca da FAO, com todos os procedimentos técnicos necessários para isso, para, em breve, a gente ter esse material também digitalizado disponível nessa mesma plataforma. Dentro desse edital também entram as fotografias em papel. Tem um conjunto de 10.000 imagens em papel, que também não está catalogado. Então, tem esse desafio pela frente. A Biblioteca da FAO tem um conjunto de desenhos originais de arquitetura, que é um conjunto muito significativo. A gente estima que são mais ou menos 400.000 desenhos que vão exigir um processo longo e muito cuidadoso de digitalização, mas a gente espera também, à medida que esse projeto amadureça, que o Arquigrafia amadureça também para receber essas imagens, para que elas possam dialogar com as imagens fotográficas e outras mídias. Uma das frentes experimentais em andamento é justamente essa, o Arquigrafia On-Air. O On-Air é um projeto do IME, da professora Renata Wasserman. É um projeto focado em ontologia sobre material em vídeo. Então, a gente está trabalhando justamente nos vídeos da construção da Biblioteca Brasiliana. A construção da biblioteca foi toda filmada, existem depoimentos dos arquitetos, do Eduardo de Almeida, do Rodrigo Loeb, e, por meio desse sistema On-Air, a gente consegue fazer uma interação inteligente com o material em vídeo. Você não precisa navegar no vídeo a partir de perguntas prontas, você pode formular perguntas diretamente para o vídeo, ele varre o vídeo, identifica trechos que podem ser uma resposta à sua questão. Então, isso está nos interessando muito agora, avançar nos binômios como diferenciais semânticos. A gente estava lendo os binômios isoladamente, então, transparente e opaco como um conjunto de qualidades. Agora nos interessa esse tipo de desenho que é gerado, de interação que é gerado entre qualidades. Então, a gente pode ter um determinado desenho para um conjunto de imagens que nos permite relacionar aquele conjunto com outro conjunto, de outra época, de outra procedência, mas que pode ter o mesmo desenho de diferencial semântico. O acesso por dispositivos móveis e justamente essa frente da interação do material iconográfico com os mapas na cidade. Tem um videozinho muito curto aí que mostra um aplicativo numa versão. O primeiro protótipo que a gente montou para Android, ele ainda está no outro layout, se vocês repararem, ainda está vermelho e tal, mas eu achei legal aqui que ele, para mostrar que as funcionalidades que a gente já está implementando. A primeira é o mapa, a gente consegue ver os usuários logados dentro do mapa e as imagens que já estão referenciadas ali dentro. Isso é bem interessante na questão de navegar, durante o que a pessoa está andando, ela conseguir enxergar outros prédios, outras obras perto. Essa parte do Join Us, que é um aplicativo que o pessoal do Espírito Santo montou, que é para montar campanhas, então eu consigo chamar as pessoas que estão no raio tipo, de 5 quilômetros para participar de uma caminhada arquitetônica e verificar os prédios na minha região. Então, eu consigo, com ele, abrir um chat e verificar quem está online, quem está no raio de distância e poder trabalhar. E tem o upload de fotos, que quando ele é feito pelo celular, ele já pega as informações. Eu posso tanto escolher uma foto que já foi tirada, quanto tirar uma foto na hora. Eu faço o upload dela, já coloco a descrição e o título dela, e consigo também já salvar os binômios. Se eu quiser avaliar ela durante o meu upload, eu posso fazer. Essas são as funcionalidades que a gente tem nesse primeiro protótipo do Android. Mas ainda tem melhorias, os binômios aí, vocês podem ver que ainda está... Bom, e aí os problemas, né? Se tem aqueles desafios, a gente tem alguns problemas aí, que são esses que vão aparecer listados. Problemas com relação à ontologia, ou folksonomia, termos, tesauros de arquitetura, dicionários de arquitetura, termos específicos da área, com seus regionalismos. Esses termos variam Brasil afora, né?
a escalabilidade, a expansão desse acervo de imagens, a possibilidade, já que o sistema está todo em português e que a arquitetura brasileira e a arquitetura portuguesa e das comunidades lusófonas têm uma relação, vamos dizer, de raiz estrutural, também nos interessa isso, mas é um problema, como fazer. E implementar dentro desse ambiente de rede social moderadores e fazer com que o Arquigrafia tenha um autogerenciamento. Esse é um outro problema de um projeto gerado dentro da universidade. Ou a universidade abraça o Arquigrafia e ele se torna um projeto USP, ou então ele é um projeto que demanda continuamente a injeção de recursos para que ele possa dar um passo adiante, e à medida que o acervo desse ambiente cresce, um conjunto de pesquisadores não tem mais condições de gerenciar esse projeto. O lado bom de tudo isso é que a experiência do Arquigrafia, né, desses problemas, nos levou a constituir um núcleo de apoio à pesquisa, que é um formato da Universidade de São Paulo, é um NAP. Esse NAP foi aprovado recentemente, ele se chama Na Web. É um núcleo de apoio à pesquisa em ambientes colaborativos na web. Reúne pesquisadores de vários institutos e a gente achou que era muito interessante apresentar aqui o Na Web como um espaço aberto que acolhe pesquisas em ambientes colaborativos. Na Web não é um grupo fechado, ele depende essencialmente da proposição de projetos. A gente tem alguns projetos em andamento, mas a gente gostaria de aproveitar esse contato justamente com uma comunidade interessada e que já desenvolve pesquisa nessa área, de que o núcleo está aberto para isso. Em linhas gerais, era isso que a gente queria apresentar. Estão aí os nossos contatos, o link para o Arquigrafia, e a gente pode abrir para as questões. Obrigado. Bom, gente, então está aberto as perguntas. Vou passar ali para o DEAC. Só vou dar um toque aqui, que a gente está fazendo uma pequena alteração no nosso programa, e vamos ter o coffee break logo depois aqui dessa apresentação. Depois eu falo o que vem depois. Uma coisa, bom, primeiro parabéns para vocês aí, a gente conversou, tem várias similaridades, a gente precisa integrar rapidamente. Bem no comecinho, é só um comentário, ao mesmo tempo um pedido, uma sugestão aí. Eu vi você falar os apoios, né? Eu queria sugerir que o Ministério da Cultura fizesse formalmente um apoio aos 8 projetos aí, pelo menos, enfim, foram convocados aí pelo edital. Isso, né, quando você começou a falar, eu fui olhar ali, né, você tem USP, FAO, tarará, isso aí ajuda um monte, né? Vocês sabem, né? Quando chega a chancela do Ministério e tal, esses caras não são picareta. Isso aí ajuda a gente. Então, mas mais que isso, se pudesse ter assim, apoio do Ministério da Cultura ou da Secretaria de Cultura Digital, não sei, qualquer coisa já ajuda, né? É só isso aí mesmo. Podia estar matando, né? Muito bem, André. Eu acho que ajuda sim, sem dúvida. Não, eu acho, claro, super válido o pedido. Eu acho que a gente pode pensar, a partir da questão de criar o consórcio, né, eu acho que a partir disso, não é certificação, mas eu acredito que a gente sempre sabe que o apoio do Ministério é importante quando você vai lá ter esse reconhecimento até para captar, ou, enfim, ou para dizer, olha, olha, a gente já está em tantos lugares, a gente já tem esse reconhecimento. Mas eu acredito que a gente pode construir isso agora dentro, não sei qual é o mecanismo, mas a gente se compromete aí em desenhar isso aí. Eu acho que é importante. Isso aqui é uma experiência, né? Uma semente, de a gente poder fazer isso nas universidades, de pensar, enfim, a gente tem vários parceiros, inclusive na RNP, né, a Federal da Paraíba, que está fazendo, a gente promover, fazer uma discussão itinerante disso aí. E, claro, nós tivemos 58, não deu para trazer os 58 projetos para cá, né? Mas que depois a gente possa circular e conhecer esses outros. A gente conheceu 8 agora, depois a gente conhece os demais, mas a gente pode desenhar isso dentro do consórcio. O uso da API dos links, se usar
uso da API do SNIC e as informações que estão lá dentro é um bom começo de integração para dizer, olha, eu uso informações que estão lá no Ministério e o Ministério nos convida e aí a gente pode evoluir essa conversa para dizer outras coisas, entende? Para ter uma aplicação que realmente converse. E conversas que não só a gente coloca a informação, como vocês colocam a informação. Quer dizer, eu acho que a conversa pode ser nesse nível até, para não ficar só uma chancela solta, sem nenhuma instrumentalidade que aconteça no... Percebe? Acho que pode ser, talvez, América, a gente conversar sobre isso. Muito rapidinho, mas só já ajuda, só a chancela já ajuda. Não vamos começar a vincular o uso da API, aí já começa a complicar. Alguém mais? Enfim, parabéns para vocês. Acho que é um projeto belíssimo, de um vulto muito grande. Belo como proposta, esteticamente belo. Acho que isso é muito interessante assim, de destacar. Eu, pelo menos, uma beleza muito grande. E óbvio que quando a gente vai vendo assim as pessoas falarem, a gente vai vendo assim as 1000 possibilidades para além, né? Eu acho que tem uma proposta para o acervo da FAO que é maravilhoso, o acervo da FAO em si, mas aí você começa a pensar em outros acervos, em outros usos. Então, por exemplo, a primeira coisa que me bate o olho aqui, que é a vertente que a gente tem trabalhado, é o potencial, por exemplo, pedagógico de pensar isso, por exemplo, para trabalhar com os alunos a possibilidade de trabalhar, entendeu? Porque o acervo do bairro, entendeu? E assim, eu acho muito interessante se tivesse alguma possibilidade de a gente pensar algum piloto com algum grupo de jovens para a gente pensar isso num território, pegar assim uma área no entorno de escola, etc, e pensar o uso e aí trabalhar também. E outra, com cruzamentos de olhares, né? O olhar acadêmico ali, que consegue olhar o binômio e um olhar que... Será que aquele olhar vai destoar? O binômio vai estar mais para cá do coletivo ou vai estar mais para cá? Então, assim, uma potencialidade pedagógica assim, incrível, incrível. Eu acho que, enfim, estou aqui manifestando o interesse de um diálogo para a gente pensar um piloto com trabalho com escola. Assim, eu acho que vale pensar como que essas imagens aparecem para os jovens, como é que essas imagens, que sejam inicialmente desse acervo, mas de outras possibilidades de acervo. E como está construído, enfim. Então, de início, já coloco aqui a vontade de no Cultura Educa ter uma possibilidade que você já veja as fotos ali. Então, quais são as fotos do entorno dessa escola? Entendeu? Por exemplo, a gente pode ver uma coisa em São Paulo, a gente está lá também, entendeu? Então, enfim, parabenizar e já abrir uma porta aí. Ótimo. Tá bom? Em nome da equipe toda, eu tenho que agradecer esse comentário. Essa ideia que você expôs agora é uma ideia encantadora, riquíssima. Nós chegamos a trabalhar nesse sentido para um edital do CNPq que chamava ProUCA, um computador por aluno, e nós propusemos o Arquigrafia como uma dos suportes que poderiam permitir, então, que alunos de um determinado município do interior de Pernambuco dialogassem com alunos de um município de Minas Gerais. Lessem a sua cidade por meio da imagem. É um projeto que permite uma certa aproximação ao universo digital, usar um celular e entender o potencial transformador daquela imagem e da relação, né, entre cidades, no sentido educacional que você está expondo. Então, vamos dizer, essa parceria, ela é muito bem-vinda. Nos encantaria, de fato, começar a trabalhar de uma maneira mais consistente e real com vocês nessa empreitada. Olha, nossos companheiros que estão na internet acompanhando a apresentação estão pedindo para aparecer de novo a informação sobre o NAWeb. Eu também estava anotando e foi muito rápido. Aí se você puder falar mais um pouquinho, que já que há o interesse. Claro. O NAWeb está num momento embrionário. A gente teve o projeto aprovado há 2 meses atrás, os recursos chegaram no IME,
Os recursos chegaram no momento em que o ano fiscal, o funcionamento da Universidade de São Paulo para compras, contratações, estava se encerrando. Então, a gente vê que, de fato, o início do NaWeb é 2013. E ele começou com o projeto Arquigrafia, mas ele reúne uma série de outros projetos. Aproveitando o tema da cartografia, tem um outro projeto que vocês conseguem ter mais informações na própria web, que se chama Smart Audio City Guide, que é um projeto voltado para cegos no ambiente urbano. É uma rede social feita por cegos para cegos, mas não exclusiva, de maneira que nós também podemos entrar nessa rede e ter informações em áudio que ampliam a relação com o ambiente urbano. Em parte, essas informações são funcionais, como atravessar uma rua, como entrar num parque, mas não nos interessa parar nesse nível funcional. O mais interessante é você poder trocar informações sobre a riqueza dos ambientes urbanos. Então, por exemplo, existe uma escola de música que fica ali no segundo pavimento, na esquina tal. Então, quando você passar por ali, você vai ouvir instrumentos, e aqueles instrumentos são de uma escola de música. Se você atravessar a rua, você pode entrar nessa escola, e com isso se enriquece o entendimento das cidades. Esse é um dos projetos do NaWeb. Em breve, também, a gente espera ter mais informações disponíveis justamente na rede, para que a sociedade possa conhecer um pouco melhor essa proposta. Bom, eu diria que, desde já, nós do projeto Cartografias Colaborativas temos o maior interesse em explorar aí as possibilidades de intercâmbio com o Núcleo de Apoio à Pesquisa. Okay? Mas alguém, a gente já está meio em cima da hora com o nosso coffee break. Na verdade, o que a gente está propondo é uma junção nós temos mais uma iniciativa selecionada e duas convidadas, né? Como as duas convidadas é o Mapas de Vista, mais o Irá, mais o Breno, que também está conectado, a gente faz isso, né, um grande mashup, eu acho que vai juntar pai, filho, pai, mãe e filho, né, eu acho, sei lá. Enfim, podemos então ir para o coffee break? Ok? Não teve? Tá, beleza, vamos lá. Ok, muito obrigado.